Livro de Rute. Capítulo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma, Orfa, e o da outra, Rute. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando, para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos. Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já mui velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-los-ies até que viessem a ser grandes. Deter-vos-ies por eles, sem tomardes marido. Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz, e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse porém, Rute: Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, por que pois me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Rute a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. O povo que guarda os mandamentos de Deus. Parte de um sermão em South Lancaster, Massachusetts, 19 de janeiro de 1889, intitulado Nele está a Luz, publicado na Review and Herald de 26 de fevereiro de 1889. Todo o céu tem olhado com profundo interesse para os que pretendem ser o povo que guarda os mandamentos de Deus. Eis aqui o povo que deveria ser capaz de reivindicar todas as ricas promessas de Deus, que deveria avançar de glória em glória, de força em força, que deveria estar em condições de trazer glória a Deus nas obras praticadas por eles. Jesus disse: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 5, verso 16. Temos recebido a rica bênção de Deus, mas não devemos parar aqui. Devemos captar cada vez mais os raios divinos da luz do céu.
Devemos colocar-nos exatamente onde possamos receber a luz e refleti-la em sua glória sobre o caminho dos outros. Nunca houve um tempo em que poderíamos ter mais coragem e confiança na obra do que no tempo presente. Há muitos em nosso mundo que não guardam os mandamentos de Deus, nem pretendem fazê-lo, e que, no entanto, reivindicam todas as suas bênçãos. Estão dispostos a aceitar suas promessas e apossar-se delas sem atentar para as condições em que elas se baseiam. Não têm direito às bênçãos reivindicadas por eles. Por que, porém, não deveriam os que guardam os seus mandamentos apegar-se às promessas que foram dadas aos filhos de Deus? Podemos ver a justiça de Cristo na lei. Na cruz do Calvário, encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, verso 10. Esta é a fusão que deveria haver em nossa obra. A verdade e a justiça devem ser apresentadas com o amor de Deus, da maneira como foi manifestado em Jesus. Que pureza será vista, então? Que purificação de toda contaminação moral se mostrará necessária? Então, quando isto é efetuado, a obstinação da vontade que tem mantido tantos afastados da luz, ao contemplarem a preciosidade do Redentor, sua misericórdia e piedade desaparecerá completamente de sua alma. Cada um de nós tem de cair sobre a rocha e despedaçar-se. Haverá alguém que reterá sua obstinação? Haverá alguém que se apegará à sua justiça própria? Haverá alguém que perderá de vista a preciosidade de Cristo? Há algum coração aqui que não será enternecido pelo amor de Jesus? Alguém reterá uma partícula de amor próprio? Precisamos chegar mais perto ainda de Deus. Por que nosso coração tem sido tão insensível ao amor de Deus? Por que temos feito tão mau julgamento de nosso Pai Celestial? Pela luz que Deus me tem dado, sei que Satanás tem representado mal a nosso Deus de toda maneira possível. Ele tem lançado sua sombra infernal sobre o nosso caminho, para que não possamos discernir que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, compaixão e verdade. É por isso que o ferro penetrou em nossa alma. Então temos falado das trevas que o maligno lançou sobre nós e temos lamentado a nossa condição. E procedendo assim, só temos estendido a sombra sobre outras almas. E o que nos tem prejudicado também é prejudicial a eles. Ao proferirmos nossas palavras de descrença, outros têm sido envoltos em trevas e dúvida. Não podemos dar-nos ao luxo de realizar essa obra. Colocamos assim nosso bondoso Pai Celestial sob uma falsa luz. Tudo isso deve ser mudado. Devemos captar os raios da verdade divina e deixar que nossa luz incida sobre o escuro caminho dos outros. A luz do céu brilha para os que querem seguir a Cristo, a luz do mundo. Ele diz: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. São João capítulo 8, verso 12. Que espécie de recomendação estais dando ao mundo, da religião de Cristo, se andais descontentes, queixosos e cheio de tristeza? Os que guardam os mandamentos de Deus devem tornar manifesto que a verdade está santificando a alma, refinando e purificando os pensamentos e elevando o caráter e a vida. Cristo morreu para que a imagem moral de Deus pudesse ser restaurada em nossa alma e refletida para os que se acham ao nosso redor. Precisamos beber cada vez mais da fonte da vida. Espero que nenhuma alma se satisfaça sem esmerada preparação para a eternidade, e deste tempo em diante seja visto, tanto por preceito como por exemplo, que sois representantes de Cristo. Podeis dar um vivo testemunho. Ouve o que o Senhor tem feito por minha alma. O Senhor está disposto a comunicar bênçãos maiores ainda. Ele permitiu que toda a sua bondade passasse diante de Moisés, proclamou-lhe o seu caráter como sendo um Deus cheio de misericórdia, longânimo e clemente, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Moisés devia representar esse caráter ao povo de Israel, e nós devemos fazer a mesma coisa. Temos de sair e proclamar a bondade de Deus, tornando evidente seu verdadeiro caráter perante as pessoas. Devemos refletir sua glória. Fizemos isto no passado? Temos revelado o caráter de nosso Senhor por preceito e exemplo? Não temos tomado parte na obra do inimigo das almas, representando mal a nosso Pai Celestial?
Não temos julgado a nossos irmãos, criticando suas palavras e ações? Nesse caso, o amor de Deus não tem sido entronizado em nossa alma. Façamos uma modificação definida. Amados, por volta das 23h50, nesta noite que passou, em 24 de fevereiro de 2018, me levantou uma voz. Foi uma voz que, quando ouvi, estava dormindo e me acordou. A voz disse: se esforce e não hesite. Deus fala em parábolas para que somente seus verdadeiros filhos o entendam. Eles avançarão sem hesitação, porque eles são os entendidos. Naquele momento em que ouvi isso, me levantei. Depois disso, não consegui dormir. Recebi muitas instruções de coisas que eu pessoalmente tinha que fazer e também ajudar outras pessoas. Então, isso estava girando na minha cabeça. Essas palavras que Deus fala em parábolas para que apenas seus filhos possam entendê-las. Naquele momento, quando eu estava pensando em tudo isso, ele me disse um exemplo. Isaías 26. Havia mencionado isso para mim antes. Então disse: somente os entendidos entenderão. Eu me levantei, orei, pedi a Deus que me ajudasse a alcançar mais pessoas, para que elas não sofressem e pudessem se preparar para a vinda iminente do Senhor. Neste momento, em minha súplica, em minha oração, me disseram que seria assim e que eu não me preocupasse. Me disseram que nossa igreja adventista está tomando as vidas de seus paroquianos em suas mãos e levando-as ao precipício. Ele se referiu a eles como cães burros que veem o perigo e se regozijam em cair e fazem outros caírem. Mas sua retribuição já foi designada. Então, naquele momento, eu vi como um filme. Eu vi um pequeno punhado de pessoas conscientes que estão levantando suas vozes para que muitos não pereçam e possam se preparar para o que teremos logo acima. Nesse momento, fui instruída a não hesitar e seguir a linha da verdade que se está se tornando cada vez mais acentuada, porque o céu a estimulou. Eu vi uma terrível guerra entre a organização adventista e os verdadeiros servos de Deus. Foi uma luta máxima de destruição, mas os últimos eram livrados pela mão divina. Naquele momento a cena terminou e a voz novamente disse: Deus fala em parábolas para que seus verdadeiros filhos o entendam. Então, amados, depois de um tempo meditando nisso, orando, voltei para a cama meditando sobre o assunto e agradecendo a Deus por sua infinita misericórdia, por seu verdadeiro povo. Eu não sei a que horas, mas eu nunca tive um sono profundo. Fui levada para este lugar que era um corredor no porão de uma igreja. Lá vi todos os tipos de atividades. Todos estavam absorvidos nelas, de refeições a filmes. De repente alguém correu e disse: a multidão está chegando. E nesse momento, todos os tipos de uniformizados entraram e todos começaram a percorrer as urbanizações, cidades, saindo ali fora da sala por uma parte de trás que tinham esses lobbies de igreja. Havia uma porta e todos eles saíram correndo. Mas não importava o quanto eles corressem, não importava para onde fossem, eles sempre os pegavam. Eu gritei com todas as minhas forças para ir aos campos. Corra para os campos! Mas minhas orações foram em vão, porque haviam barricadas em volta daquela cidade e eles não podiam partir, não importa o quanto tentasse. Então, meu acompanhante, naquele momento, me disse: vamos.
Eu não queria ir embora, porque vi pastores, anciãos, diáconos, muitas pessoas conhecidas que estavam desanimadas, descrentes ou atrasados, e não se preparavam para a fuga. Agora eu os via quando eles foram levados para grandes centros de formação. Essas escolas foram cercadas por flâmulas e eles estavam sendo maltratados, choravam amargamente sem conforto. Pedi que me deixassem ali, que eu pudesse ajudá-los, para que me deixassem ajudar. Não foi permitido. Fomos então para outro lugar. Entramos em um campo onde havia pessoas. Essas pessoas estavam arando a terra, outras plantando, outras colhendo, outras preparando sulcos para semear e irrigar. Então me foi mostrado alguns terraços de plantação que também acumularam água, como isso foi preparado para trabalhar deste modo. Foram plantados verdes mais bonitos que eu já vi. Todas as pessoas que estavam lá naquele lugar não foram afetadas pelo que estava acontecendo na cidade. Esse grupo estava calmo, absorvido em suas tarefas, e eles nem estavam vendo o que estavam acontecendo nas cidades. Nesse momento, fui levada a uma grande cabana naquele lugar, e lá todos, com grandes súplicas, pediam a Deus para perdoá-los, libertá-los e orientá-los. Então me disseram para prestar atenção nesses 3 atos: pedir perdão, pedir libertação e pedir direção. Naquele momento eu estava absorta nisso, e um tumulto foi ouvido à distância, mas estava se intensificando mais e mais e mais. Então estávamos em alertas. Quanto mais esse tumulto se aproximava, mais intensos eram os gritos e o vozerio. Aqueles de nós presentes estavam com medo, porque sabíamos o que aquele barulho significava, ou pelo menos eu sabia, porque eu já sabia o que estava acontecendo nas cidades, porque é daí que vinha. Então, todos nós caímos de joelhos para orar e começar a clamar por libertação. Naquele momento, meu acompanhante disse para mim: Venha, veja. Nós estávamos suspensos no ar e eu vi a multidão que estava chegando. Nesse momento, muitos anjos vieram rapidamente ao auxílio dos fiéis filhos de Deus. Foi um momento maravilhoso, onde as montanhas dificilmente poderiam suportar aquela hóstia angélica e com espadas desembainhadas foram fixadas na turbulenta multidão. Naquele momento, meu acompanhante me disse: O que você vê? Eu disse a ele: eu vejo as pessoas do Deus vivo protegidas por anjos exaltados. Foi maravilhosa aquela cena. Fiquei absorvida vendo tudo isso e, ao mesmo tempo, bem emocionada. Então, quando eu disse isso a ele, que via o povo do Deus vivo, protegido por anjos exaltados, ele me respondeu: Não importa o sacrifício, vale a pena ser fiel. Naquele momento eu disse um grande amém e disse: Abençoado Deus. E eu acordei. Amados irmãos, não sejamos lentos, não sejamos preguiçosos em não fazer a vontade de Deus, porque isso vai nos custar muito, e não apenas nós, mas nossos pequeninos, nossos adolescentes, jovens, aqueles que por si mesmos, por algum motivo, talvez não possam sair, mas dependem de adultos para sair dessas terríveis conflagrações que vão chegar às cidades. Vamos nos preparar nossos corações diante do Senhor. Matemos o nosso eu. Matemos o orgulho, matemos tudo aquilo em nome do Senhor que nos impede de fazer a vontade de Deus. Vamos depressa, sair alegremente sabendo que estamos cumprindo a vontade de Deus. Vamos depressa, vamos depressa. Não importa as dores que soframos, não importa o que deixaremos para trás, tudo vale pelo reino de Deus. É minha oração e meu rogo que todos nós preparemos e que sigamos nos preparando. Os que já estamos nisso, por estas coisas já está quase em nós e por eventos futuros, e especialmente na vida espiritual, para nos encontrarmos com o nosso Deus. Que o Senhor os abençoe.
21 de maio de 2020. Em sonhos, eu estava ajudando várias pessoas. Essas pessoas tinham decisões a tomar e talentos que poderiam usar, mas não o faziam. Eu estava pedindo que eles tomassem medidas para estarem prontos para a crise vindoura, mas a sua vida, sedentariamente relaxada, era a ordem do dia. Logo, vi um vento poderoso que nos chicoteou a todos. Pessoalmente, eu tinha que usar todas as minhas forças e, mesmo assim, senti minhas mãos escorregando de onde eu estava segurando. Eu gritei: Senhor, me ajude, eu estou perecendo. Logo eu vi uma luz muito brilhante diante de mim e senti que outras mãos foram colocadas em cima das minhas mãos e elas me fizeram segurar com mais força. Embora meus pés voassem no ar como uma folha carregada pelo vento, minhas mãos permaneceram ancoradas onde estavam. Eu gritei: Senhor, ajuda-os, ajuda-os também. Meus olhos se abriram e vi aqueles que foram ajudados, como eu era. Passou um tempo muito considerável e aquele vento tremendo passou. Vi que fomos dizimados e sofremos muito por causa disso. Naquele momento, acordei e me foi dito. Salmo 12. De fevereiro de 2021, em sonho, vi uma fábrica muito grande e de muita atividade dentro do mar. Estava a trabalhar a todo vapor e muitos estavam a trabalhar nela. Todos estavam a admirar a grande fábrica que funcionava perfeitamente e a elogiavam. Logo houve uma explosão e outra, a tal ponto que explodiu como um vulcão e toda a fábrica de tubos gigantescos, em alguns lugares, desapareceram diante da explosão e todos os que ali trabalhavam morreram. Foi uma cena muito assustadora e triste, e depois disso, ouvia-se dizer: quão horrível, quão triste, como poderia isso acontecer se aquela fábrica era tão segura? A fumaça subia até as nuvens e muitos estavam a correr por suas vidas, temendo os efeitos da dita nuvem. A cena mudou e vi um homem que falava com um grupo de pessoas e ninguém lhe prestou qualquer atenção. Eu o vi se retirar e subir uma colina, e dali ele olhava com grande tristeza para aqueles com quem tinha falado, e eles não lhe davam qualquer atenção. E depois já não o via. A cena seguinte passou diante de mim, onde muitos andavam atrás de um caixão cuja tampa era transparente. Ao passar diante de mim, olhei e vi que era o homem que tinha pregado e ninguém prestou qualquer atenção. E depois vi muitos a ver este que chorou e disse: que pena! Ele morreu. Se eu soubesse que ele não viveria depois da sua pregação, tê-lo-ia abraçado e prestado atenção a ele. E agora é demasiado tarde. A cena mudou e vi como passava uma máquina de equipamento pesado numa rua rural. Estava a remover detritos no caminho e depositá-los naquele lugar designado. Vi que também estavam a demolir coisas que já estavam muito antigas e a sua tarefa era deixar nenhuma. A cena mudou e em breve fui transladada para uma dessas casas e vi uma mulher e várias pessoas a ouvir o que ela dizia. Ela exclamou:
E isto custou-me muito, e eu não vou entregar com o meu trabalho dentro. Ajudem-me a tirar tudo e a romper tudo, e tudo limpo, sujo, e tudo pintado, danificá-lo. Então vi que todos estavam a cumprir essa ordem, quando vi que a maquinaria pesada chegou e gritou àqueles que estavam lá dentro para sair, mas eles se demoravam. Eles estavam lá a cumprir a ordem da mulher. Pude ouvir a todos dizer: saiam, saiam. Os da maquinaria também avisaram pela segunda vez, mas não saíram, e assim pela terceira vez. Quando ninguém respondeu à chamada, o equipamento pesado começou o seu trabalho e começou a derrubar tudo. E depois a estrutura desmoronou-se e eu já não os via mais. Assim, me vi caminhando por um caminho de árvores frondosas e perto de cada árvore havia pessoas a descansar à sua sombra. Pareciam cansadas, como se tivesse vindo de uma longa viagem. Um deles disse ao outro: finalmente chegamos a um lugar tranquilo. Não podíamos trazer muito, mas temos paz. Graças a Deus, podemos subir da destruição da grande cidade. Mas outro respondeu: e agora? O que faremos? Temos apenas um pacote de coisas e a comida dura até amanhã. E o outro respondeu: vamos ver o que as árvores têm, se houver algum fruto nelas. Então eles foram e encontraram fruta num pomar de árvores, e havia um homem entre elas, que, pelo que pude ver, era o vigia. Então as pessoas que vieram com fome disseram-lhe: por favor, podemos levar alguma fruta para comer? O vigilante lhes disse: apenas um de cada árvore, e depois semeiem a vossa. Uns agradeceram-lhe, outros murmuraram. Estes exclamaram: e por que devemos semear quando há aqui tantas árvores frutíferas exuberantes? O vigia respondeu: cada uma tem o seu dono, que lavrou a terra, a plantou, colocou a semente ali, cuidou dela, a fertilizou, a regou, a lavrou, e assim foram seus cuidados, até que cresceram e deram o seu fruto. E agora eles descansam tranquilos. Assim deve ser com todos os que desejam ter tranquilidade no futuro. Estes se olharam e eu vi que 3/4 deles voltaram para o terrível de onde tinham vindo, e 1/4 parte deles foram para o lugar onde iriam semear. A estes prometeram-lhe fruto de uma árvore 2 vezes ao dia, até a sua dar fruto. E assim os vi cuidando do seu lugar de semear, alegre e diligentemente, na expectativa do tão desejado fruto. Então despertei. Ó amados, maravilhas das maravilhas são reservadas a todos aqueles que obedecem diligentemente às indicações do Mestre. Queira Deus que todos nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Eterno. Que o Senhor nos abençoe.